Jonas, novamente conosco, falando do ex-presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto. Ele disse à Polícia Federal que a culpa pelas irregularidades nos descontos irregulares dos aposentados e pensionistas é da Dataprev, a empresa que recebe dos dados, do Instituto. O Ali Jonas Maia foi apurar essa história para a gente. Como é que a Polícia Federal recebe essa informação? Já tem um retorno do Dataprev em relação a isso? Já sim, Tainá, são tantos casos que a gente não pode esquecer esse personagem tão importante, que é o Alessandro Stefanuto, ex-presidente durante o governo Lula do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, quando essas fraudes começaram a ser descobertas e investigadas pela CGU e também pela Polícia Federal. Ele está preso, Stefanuto, desde novembro do ano passado na operação Sem Desconto da PF com a CGU. E em fevereiro passado ele prestou esse depoimento à Polícia Federal porque a PF aponta ele como um dos cabeças de todo esse esquema de fraude que chega a 6 bilhões de reais. Nesse depoimento, nesse interrogatório aqui na Polícia Federal em Brasília, o Stefanuto disse que passou a responsabilidade desse caso da fiscalização e das fraudes para a Dataprev, que é a empresa pública que recebe esses dados. Ele disse isso, segundo as pessoas próximas ali com acesso a esse caso, porque ele quer se distanciar, tirar a parte dele em todo esse esquema que é apontado pela Polícia Federal e responsabilizar a outra parte que receberia, apontando, segundo as pessoas que tiveram acesso a esse depoimento, apontando que as associações passavam direto os dados para a Dataprev e não para o INSS. Fomos atrás, então, como manda o bom jornalismo, da Dataprev, que já mandou uma nota para a gente muito longa, esclarecendo alguns pontos desse caso e dessa suspeita e apontada pelo próprio ex-presidente do INSS, e eles dizem o seguinte, Tainá, que os descontos associativos, de fato, eram inseridos na folha de pagamento pela Dataprev a partir de arquivos e autorizações encaminhadas pelas entidades associativas habilitadas pelo INSS. Então, devolve a responsabilidade para o INSS e também continua dizendo que havia uma conformidade com regras e parâmetros estabelecidos pela autarquia, o INSS, o órgão que é o gestor da política pública, e diz que não tem nada a ver, um grande resumo, não tem alguma ilegalidade na Dataprev. Para a Polícia Federal, esse depoimento é mais um da força-tarefa que foi montada para finalizar esse caso. A gente mostrou aqui que a PF montou essa força-tarefa para colher 35 depoimentos que estão aí em andamento, pendentes para a PF, de fato, conseguir finalizar esse inquérito, o maior, a coordenação geral de 12 inquéritos espalhados pelas unidades da Polícia Federal, mas com a coordenação aqui de Brasília. E o Stefanuto, vamos lembrar que ele estava à frente do INSS quando a primeira fase da operação Sem Desconto foi deflagrada, quando ele foi afastado do cargo, logo depois houve a demissão dele e também houve a queda do então ministro da Previdência, Carlos Lupe, após uma conversa com o Palácio do Planalto. São esses os pontos desse depoimento, que é um dos principais ali para a Polícia Federal, já respondendo a sua pergunta, porque ele era alguém que era o principal nome, já como presidente do órgão que estava como guarda-chuva de tantas fraudes com associações e também contra os pensionistas e aposentados. R$30, R$40, R$50 todo mês, tirando de um aposentado e pensionista que, na visão geral, parece que não é muito dinheiro, mas no dia a dia de quem está recebendo já um salário tão pouco, faz muita diferença. E ao final de tantos anos, a PF chegou à conclusão de 6 bilhões de reais às entidades. Vamos lembrar aí também, né, Tainá?